Olá, amigos. Hoje venho fazer um novo vídeo, conversar para poder conversar com você, discutir com você um pouco sobre um tema que muitas pessoas confundem, que é religiosidade e o cristianismo, pessoas que são as verdadeiras cristãs. Como? Não confunda. Vou explicar. De onde vem a religiosidade? A religiosidade no passado ficou bem clara, foi bem relatada na Bíblia, que quem fazia esse tipo, que praticava esse tipo de religiosidade eram os escribas e os fariseus. Eram quem Jesus tanto condenava, tanto criticava. Por quê? Porque ele sabe que uma pessoa religiosa jamais entrará no reino dos céus. Uma pessoa que quer ser melhor que as outras pelo fato de ser religiosa. Assim eram os escribas e os fariseus. Jesus, no passado, deixou bem claro nesse versículo. Veja. Aqui onde diz: e ensinando-os, dizia-lhes: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes compridas, e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros assentos nas ceias. Ou seja, Jesus relatou muito bem que eles que se dominavam, os doutores da lei, eles que se dominavam, os mais entendidos da palavra de Deus, os que mais sabiam da palavra de Deus, eles eram os religiosos, eram os que queriam condenar, eram eles que tinham autoridade. E Jesus, vindo ao mundo, contrariou a eles, contrariou aos religiosos. Jesus foi o grande exemplo disso. Então, de onde surgiu os cristãos? Os cristãos surgiram de Jesus. Como? Porque cristão, o que quer dizer cristão? Caminhar como Cristo, ter a mente de Cristo, pensar como Cristo pensava. Isso está escrito na palavra de Deus. Aqui está. Claro, há vários, porém só quero mostrar esse pedacinho. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. E também vários versículos que provam que devemos andar como Jesus andou e fazer o que ele fazia. E ele diz que as coisas que ele fez, se tivermos fé, podemos fazer muito mais maiores que ele. Imagina você ou eu, amigo, ressuscitar um morto. É impossível? Não é. Vai pela fé. Porque Jesus deixou bem claro que se tivermos fé, podemos fazer coisas tão grandes como ele fez. E era isso o que revoltava os religiosos. Quando Jesus fazia um milagre no sábado, por exemplo, que causava bastante polêmica entre eles, que eles não aceitavam, diziam: Senhor, como você faz milagre no sábado, isso é mal, isso é ruim. Imagine-se, quando Jesus sentava com os pecadores, na mesa dos pecadores, eles se revoltavam e que não aceitavam. Como é isso, que isso é um pecado, isso é errado. Jesus foi a grande prova, foi o grande testemunho, foi o grande exemplo para a humanidade. Desde aí surgiram os cristãos de Jesus, do exemplo de Jesus. E graças a Deus, se você me pergunta, você é cristão? Sim, com certeza. Com certeza sou cristão. Não me considero religioso, porque vamos explicar mais sobre o religioso.
Os fariseus eram os doutores da lei, era quem conhecia a palavra, a Bíblia, do começo ao fim, de capa a capa. Conhecia tudo o que estava escrito. E pelo fato de conhecer tanto, queriam ser melhor que os demais, ser mais santo que os demais, como eu estive falando em outro vídeo. Porém, meu amigo, eu vou deixar bem claro uma coisa. É ruim fazer leitura da Bíblia, fazer estudo da Bíblia, não é. Porém, coisas excessivas fazem mal, causam coisas mais. Me entende? Faça as coisas com consciência. Faça as coisas pouco a pouco. Se você lê, eu posso pegar a Bíblia e ler hoje, completa. Porém, de que vai servir para mim? Posso decorar o começo e o fim, mas e o resto? Eu sou sincero para você, eu leio muito pouco a Bíblia. Porém, o que eu leio, eu pratico. Em troca, há muitas pessoas por aí que lêem a Bíblia e fazem estudos profundos da Bíblia, fazem todos os dias, diariamente, estudos, não leem para edificar-se, não leem para alimentar-se, senão para estudar, para conhecer a Bíblia. Até hoje existem pessoas assim, denominações assim, que provêm dos fariseus que deixaram essa semente. E é o que Jesus tanto criticava. Porém, infelizmente, até hoje existe. Se você vê, foi tanta revolta causada por Jesus, que hoje existem denominações que creem na Bíblia, fala de Deus, porém não creem em Jesus, não prega de Jesus, não aceita Jesus. Dizem que Jesus nunca veio ao mundo, que ele nunca existiu. Imagine-se. Essa foi a revolta que Jesus causou com os doutores da lei, os estudiosos da Bíblia, da lei, da palavra de Deus. Eu digo, nós temos que ler e praticar. Qual é o mais importante? Os dois. Porque quando você lê, você se edifica, você se alimenta. E quando você lê, você tem que praticar. Se você lê e não pratica, não está fazendo nada. Não está fazendo nada. É o mesmo que você comer uma comida e deixar a comida na garganta. O que vai fazer? Você vai terminar morrendo. O corpo humano, quando você come uma comida, a comida que você come passa por uma digestão. Passa pelo intestino delgado, intestino grosso, chega no estômago, tem um ácido que converte transforma a comida em fezes e assim sucessivamente, e passa por um processo, está em prática, está caminhando. Assim é a nossa fé. Desculpe o exemplo, mas assim parecia a nossa fé. Assim é quando você lê a Bíblia. Se você lê e você não pratica, não está fazendo nada. Você tem que ler e exercitar essa fé, colocar em prática o que você lê. Se Jesus disse, não guarde rancor, se na Bíblia está escrito, amar o teu pai e a tua mãe como a ti mesmo, amar o teu próximo como a ti mesmo, desculpa, honrar o teu pai e a tua mãe, para que tudo vá bem para você. Por que não fazemos? Porque não fazem, melhor dito. Há que colocar em prática, meu amigo. Há que colocar em prática. Então, de que serve? De que serve eu vestir uma camisa larga diariamente? Uma calça social diariamente? E em minha casa eu dar mau testemunho? Ser uma má pessoa, horrível, tá brigando com a minha esposa, tá brigando com a minha família, de que adianta? De nada. De nada. Ou então de que serve eu me vestir dessa maneira e fora tá me prostituindo, fora tá adulterando? Não adianta. Então temos que ler e praticar.
É o que Jesus ensinou. Jesus foi o grande exemplo para a humanidade. Infelizmente, muitos não souberam valorizar os ensinamentos de Jesus, os exemplos que Jesus deu. Então, meu amigo, isso era o que eu queria dizer. O meu pensamento, eu queria deixar bem claro que não confunda religiosidade com cristãos, porque uma coisa é ser religioso, outra coisa é ser cristão. Não confunda. Não confunda. Um forte abraço. Você que gostou do vídeo, deixe seu comentário, compartilhe. Você que está vendo no YouTube também. Se você não gostou, também não vou ficar com raiva de você. Você pode colocar seu comentário, não gostei. Colocar no YouTube a mãozinha assim que não gostou. Colocar no Facebook e escrever lá, não gostei. De todas maneiras, um forte abraço para você e que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.